Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Hoje a nossa ideia aqui é trabalhar um dos grandes sociólogos, tá? Um dos grandes sociólogos clássicos, um cara chamado Émile Durkheim. Quem foi esse sujeito e o que ele fez de importante? Bom, eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar do Émile Durkheim, por ele ser um dos grandes nomes da sociologia clássica. Ele é inclusive considerado um dos pais da sociologia, junto com Max Weber e junto com Karl Marx. Qual que é a origem do Durkheim e o que ele faz de importante em relação à sua sociologia? Bom, o Durkheim, galera, ele é um francês que vai viver aqui de 1858 a 1917 e ele vai ser um cara que vai ter influências do positivismo, daquele positivismo do Augusto Comte. O Comte ele dizia que as sociedades evoluíam, que as sociedades tinham uma ordem no qual as coisas caminhavam de acordo com aquela ordem, e o Durkheim vai observar um pouco as coisas nessa perspectiva. Uma coisa muito importante do Durkheim, além dele ser também um positivista, é o fato de que ele vai desenvolver um método sociológico. Pois bem, a sociologia ela está nascendo no século XIX, né, no século que o Durkheim vive. Você tem lá na sociedade um monte de ciências que estudam elementos diferentes, a física, a química, a biologia, e está se desenvolvendo nesse período uma ciência que vai estudar a sociedade, e essa ciência seria a sociologia para o Durkheim. Ele vai dar as bases, ele vai criar uma metodologia, né? Ele vai criar uma metodologia para entender a sociedade, porque ele entende que a sociedade ela age sobre os indivíduos. Para o Durkheim, nós somos produtos dessa sociedade que a gente vive, né? A sociedade, ela estrutura as coisas, ela estrutura a nossa maneira de ser, e a gente, como indivíduo, a gente vai sendo até coagido, de certa forma, a agir da maneira como a sociedade coloca. Uma outra coisa importante a se falar do Durkheim é que ele compõe uma escola de pensamento que é chamada de funcionalismo. Entender essa ideia de funcionalismo, galera, é muito importante para a gente entender a ideia como um todo do Durkheim. Por que isso? Porque, olha só, quando a gente fala a palavra funcionalismo, essa palavra lembra o quê? Lembra função, né? E onde que o Durkheim chega com essa ideia? Ele fala que as relações sociais elas são análogas a um corpo vivo, ou seja, elas são parecidas em relação a um corpo vivo. Qual que é a ideia do corpo vivo, né? O nosso corpo ele é composto por vários órgãos. Cada órgão tem a sua função, né? O coração tem a função dele, o pulmão tem a sua função, o rim tem a sua função, o estômago é a mesma coisa, a pele, cada parte do nosso corpo tem uma função. E se isso funciona tudo tranquilamente, né? Se todos os meus órgãos estão trabalhando lindamente, o meu corpo está saudável. Pois ele vai olhar para a sociedade, Durkheim, e vai falar, olha, na sociedade também é assim. Cada instituição social compõe um papel, uma função, né? E se cada instituição social cumprir bem a sua função social, aí a sociedade caminha bonitinho, caminha lindamente. Bom, então, se a sociedade ela aí é um conjunto, né, de instituições sociais que realizam funções sociais, o que eu tenho que estudar na sociedade? De certa forma, eu tenho que estudar isso. De certa forma, para o Durkheim, eu tenho que estudar aquilo que ele vai chamar de fatos sociais. Então, olha só, Durkheim é um sociólogo do século XIX, que vai ajudar a desenvolver a sociologia, vai criar um método para isso, e nesse método dele ele vai falar que o que é importante a sociologia estudar são os fatos sociais. E eu pergunto para vocês, o que são fatos sociais, galera? Alguém? Fatos sociais é uma coisa muito fácil de responder, né? Você pode dar aquela resposta cretina na prova, você pode falar que fatos sociais são coisas. Mas se você parar só nessa parte, provavelmente seu professor não vai considerar muita coisa, né? O Durkheim falava que o fato social são coisas. Quais coisas? Coisas que têm 3 características específicas. Os fatos sociais, eles são fatores ou forças sociais externos e impõem vários tipos de restrições ao indivíduo, né? Como moralidade, linguagem, lei, corrente de opinião. Como funciona isso? Um fato social ele é algo que é coercitivo, geral e exterior ao mesmo tempo. Para o Durkheim é o seguinte, a gente nasce nessa sociedade
e aí essa sociedade vai interiorizando na gente os fatos sociais, né? A gente vai absorvendo esses fatos sociais e a gente vai agir na sociedade muito pautado, muito influenciado por esses fatos sociais. Um exemplo, você tem que ir para a escola. Ah, mas eu não gosto de ir para a escola, mas você tem que ir. E se você não for? Seus pais podem ser punidos, né? Ou mesmo você pode ser punido de alguma forma, inclusive lá na frente, né? Não conseguindo talvez um bom emprego. Outra coisa, a ideia de ir para a escola vale para todo mundo da sua faixa etária, né? Se você é um jovem aí e tem que frequentar a escola, isso não vale só para você, vale para todo mundo. E isso é externo a você, independe da sua vontade. Dentro do âmbito escolar, ainda um outro exemplo clássico, uniforme, né? Muita gente não gosta de usar uniforme. Isso tira a individualidade da pessoa, né? E isso se mostra também como um outro fato social. É coercitivo, você tem que ir, senão você muitas vezes não entra na escola. É geral, vale para todos os alunos, e é exterior, independe da sua vontade, tá? Então, só voltando um pouco aqui, os fatos sociais são a questão da moralidade, da língua, das leis, das correntes de opinião, dos costumes, né? Os fatos sociais é aquilo que molda a gente, é aquilo que cola a gente na sociedade, tá? Os fatos sociais, eles vão se ligar entre si, eles vão produzir uma interação social que impacta na união da sociedade. Já parou para pensar porque nós, seres humanos, vivemos em sociedade, como é que a gente se cola uns aos outros, né? Como que a gente depende, às vezes, um dos outros, como a gente concorda, ou mesmo discorda um dos outros. Isso acontece naquilo que o Durkheim vai chamar de solidariedade, ou seja, laços sociais que nos unem. Para o Durkheim, a sociedade influencia o indivíduo. Através do quê? Através dos fatos sociais. Esses indivíduos influenciados através dos fatos sociais, eles têm, até mesmo pelos fatos sociais, uma espécie de cola, né? Que acaba dando aquela cara de sociedade para todo mundo. Então, a solidariedade, elas são a coesão social, né? A cola de nossa sociedade que une os indivíduos. Isso aqui é um outro conceito muito importante para o Durkheim, né? A ideia de solidariedade. Esse conceito, pessoal, ele vai trabalhar em algumas obras dele, mas uma obra que ele trabalha interessante é a divisão social do trabalho, né? E aí, nessa obra, ele comenta a ideia de solidariedade mecânica e de solidariedade orgânica. Bom, a solidariedade mecânica, ela teria por característica ser uma sociedade pré-capitalista, com forte consciência coletiva, sem divisão social do trabalho, com baixo nível de complexidade. Se você pensa numa sociedade que tem por característica ser clânica, né? Ou seja, ser um clã ou tribal, ou mesmo uma sociedade indígena clássica, a característica que essas sociedades têm é que ali não existe bem uma divisão social do trabalho, a divisão é mais sexual, né? Homens fazem uma determinada atividade, mulheres fazem outra. A ideia de pertencimento àquela sociedade, a ser daquela tribo, a ser daquele clã, é muito forte, é muito maior do que o próprio nome, às vezes, que o sujeito carrega, né? E essas sociedades não têm um nível muito grande de complexidade, seja religioso, seja político, seja administrativo. Agora, quando a gente fala da solidariedade orgânica, isso é uma sociedade que tem por característica já ser uma sociedade industrial, onde a ideia do indivíduo muitas vezes se sobrepõe à ideia, né, do pertencer a um grupo, os interesses individuais são mais fortes. Existe uma ampla divisão social do trabalho, você cria várias instituições, né, cada uma vai ser responsável por uma função específica, né, a polícia por cuidar da segurança, a educação por formar as pessoas. Então, tudo isso vai mostrando uma sociedade em que ela tem, né, as suas especificidades. Cada grupo é uma espécie de órgão do corpo social. E ela vai mostrar um alto índice de complexidade. E aí, só para a gente fechar o Durkheim aqui rapidinho, tem uma outra questão que é bastante interessante nele. O Durkheim, das suas obras clássicas, é um livro chamado O Suicídio. Esse livro ele vai fazer uma análise quantitativa, ele vai tabular vários casos de suicídio. E aí você pode estar se perguntando, por que ele tem interesse nesse assunto?
Porque o suicídio é algo curioso, né? O suicídio é quando o sujeito tira a sua própria vida. Isso parece um ato absurdamente individual. Só que o Durkheim considera o suicídio como um fato social, né? Ele fala que isso aqui está presente em todas as sociedades. Em todas as sociedades existe a prática do suicídio. E que mesmo esse ato que pareça muito individual, ele pode ter causas sociais. E quais seriam essas causas sociais, né? A gente tem aqui o egoísmo, o altruísmo, uma causa anômica e a fatalista. Alguns indivíduos se matam porque existe um individualismo tão exacerbado, né? A ideia dele de não colar com aquela sociedade é tão grande, né? Que ele prefere tirar a sua própria vida. Uma outra forma é quando o sujeito está fazendo isso em nome de uma causa. Você pega um exemplo aí, os kamikazes, ou mesmo, né, religiosos fanáticos que tiram a sua vida em nome de guerras santas. O anômico é quando falta limites e regras gerais, quando a sociedade se desorganizou demais e isso faz com que o sujeito perca suas referências, inclusive ele não consegue mais se achar dentro daquela sociedade, ele prefere tirar a própria vida. E tem o fatalista também, que mostra um excesso de regulação da sociedade. Você pega o caso do escravo ou da mulher que no período que ela não pode se divorciar. Muitas vezes as pessoas preferem tirar a própria vida do que viver numa sociedade onde a regulação é tão grande que não dá pra você, né, ser do jeito que você quer ser. Galera, o Durkheim é um cara cheio das teorias, né? É um sociólogo bastante importante e vale a pena a gente estudar ele. Beleza? Muito obrigado por hoje aí. Até uma próxima. Frederico manda saudações também.